Boa tarde a todos. Meu nome é William de Castro Borges, sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto, lotado no Departamento de Ciências Biológicas da UFOP. Vou apresentar neste pitch os principais achados do projeto intitulado Proteômica em Larga Escala para a prospecção de biomarcadores de infecção ativa na esquistossomose. Esse projeto foi financiado pela FAPEMIG. O número do processo é APQ 0274518 e eu fui coordenador dessa proposta. Bom, o tema do projeto é sobre esquistossomose. A esquistossomose é uma doença negligenciada que atinge mais de 200 milhões de pessoas infectadas em 78 países do mundo. No Brasil, estima-se que entre 1% e 2% da população brasileira está infectada, né, e vários municípios, várias pessoas ainda vivem sob o risco de adquirir a infecção. Bom, o diagnóstico da esquistossomose, ele utiliza-se de métodos diretos e métodos indiretos. Os métodos indiretos, principalmente método parasitológico, para a detecção de ovos nas fezes. Os métodos indiretos estão relacionados com a detecção da presença de anticorpos. Entretanto, o que prevalece atualmente são casos de baixa carga parasitária. Então, a sensibilidade desses métodos, principalmente do método direto, que é a descoberta de ovos nas fezes, muitas das vezes o paciente não é diagnosticado porque a carga parasitária é baixa e, consequentemente, o número de ovos eliminados nas fezes é baixo. Basicamente, existe apenas uma única opção de tratamento, que é o praziquantel, mas ele não cobre ele não atende a todas as expectativas, né, ideais para um tratamento farmacológico, porque ele, além da sua toxicidade, ele não é capaz de eliminar formas mais jovens dos vermes. O que faz com que, quando o tratamento inicia, geralmente está associado a uma fase mais crônica, onde alterações teciduais, comprometimento de alterações teciduais já aconteceram. Bom, o ciclo de vida do xistosoma, esse parasito, ele é complexo, ele depende de um hospedeiro vertebrado e de um hospedeiro invertebrado. Considerando o homem como hospedeiro vertebrado, o homem adquire infecção por contato com água, onde ali estão presentes formas larvais do parasita, as cercárias. As cercárias penetram ativamente na pele do hospedeiro. Após essa etapa de penetração, elas se diferenciam em uma outra fase larval, que é o esquistossoma. O esquistossoma começa a sua migração pelos tecidos até atingir a corrente sanguínea, passando pelos pulmões e se alojando no sistema porta-hepático. No sistema porta-hepático, os vermes se desenvolvem em vermes adultos, machos e fêmeas, eles se acasalam e inicia-se o processo de oviposição. Com a oviposição, os ovos, então, são eliminados, eles conseguem atingir a luz intestinal e são eliminados nas fezes. Se esse indivíduo agora entra em contato com uma coleção de águas, essas fezes contaminadas contêm os ovos do parasita, e esses ovos embrionados liberam uma outra forma larval, que é o miracídio. O miracídio, então, penetra também ativamente no caramujo, particularmente caramujos do gênero Bionfalaria. Nesse momento, então, inicia-se diferenciações, uma série de transformações nessa larva, dando origem aqui, por reprodução assexuada, os esporocisto mãe, depois esporocistos filhos, que vão se diferenciar em cercárias. Essas cercárias, uma vez liberadas, são as formas infectantes para o hospedeiro vertebrado, fechando o ciclo. Bom,
Até o momento, já houveram vários trabalhos mostrando sobre investigação proteômica dedicado ao entendimento da biologia do parasita. Então, nós já temos informações importantes sobre o proteoma da cercária, do miracídio, das secreções dos esquistossomos e também de vários tecidos, em particular do tegumento, dos vermes adultos. Mas pouco se sabe sobre a relação parasita-hospedeiro. Qual é a resposta do hospedeiro frente a essa infecção? Entender melhor a interação do parasita com o hospedeiro pode fornecer novas iniciativas ou novas abordagens para tratamento e diagnóstico dessa infecção. Bom, um dos primeiros trabalhos que foram desenvolvidos mostraram já que o parasita é capaz de promover alterações hepáticas. Aqui uma abordagem de gel bidimensional, mas nosso grupo de pesquisa também, em 2017, mostrou esse proteoma hepático alterado, utilizando proteômica em larga escala. Então, em 2 momentos de infecção, 5 semanas e 7 semanas pós a infecção, a gente observa aumento e diminuição de proteínas hepáticas em resposta à infecção, em comparação, obviamente, ao animal não infectado. Uma outra contribuição do nosso grupo foi também mostrar que o proteoma do baço desses animais também encontra-se alterado, com várias proteínas aí, com aumento de expressão, incluindo proteínas produzidas por eosinófilos, proteínas de macrófagos, em resposta a essa infecção. Então, nossa contribuição até então mostrou que o parasita é capaz de promover alterações teciduais importantes, tanto no fígado quanto no baço desses animais. Um outro ponto que foi de interesse nesse projeto foi investigar se proteínas específicas da glândula esofagiana do xistosoma poderiam ser encontradas no soro desses animais infectados. Porque, como as proteínas aqui presentes, várias delas são codificadas por um grupo muito particular de genes, os genes codificados por microexodos, essas proteínas podem representar moléculas interessantes e bem específicas para o diagnóstico da esquistossomose. Bom, então, um tecido que ainda carecia de análise mais aprofundada com relação a alterações ocasionadas pelo parasita é exatamente o proteoma do soro, o proteoma plasmático. Só que esse tecido, ele é bastante complexo. A análise desse tecido é bastante complexa porque um número relativamente pequeno de proteínas, elas são muito abundantes no soro ou no plasma. Um número intermediário, mas também de menor abundância, são proteínas de interesse, porque elas representam proteínas presentes em tecidos que podem sinalizar danos teciduais. E um número muito menor de proteínas e de menor abundância são as proteínas que poderiam estar relacionadas aí com uma resposta imune, citocinas, quimiocinas. Então, encontrar essas proteínas que podem estar alteradas em frente à infecção é um desafio metodológico. Para isso, a gente propôs a utilização e avaliação de métodos de depleção de proteínas desse soro, na tentativa de diminuir essa complexidade e permitir com que a gente
conseguisse identificar proteínas presentes em menor abundância que poderiam ser indicativas da infecção causada pelo Schistosoma mansoni. Bom, os objetivos gerais, então, foi avaliar o soroproteoma, né, de camundongos na infecção experimental por Schistosoma mansoni para o entendimento dessa relação parasito-hospedeiro e prospecção de novos alvos para o diagnóstico da doença. Os objetivos específicos eu vou falando ao longo da apresentação dos resultados. Bom, nós utilizamos nessa abordagem uma metodologia baseada em gel, então nós coletamos amostras de soro de animais durante 5 e 7 semanas pós-infecção. A semana 5 coincide com o início de oviposição e a semana 7 corresponde ao pico da fase aguda da infecção no camundongo. Então, nesse trabalho, nós fizemos algumas abordagens baseadas em eletroforese clássica, né, desnaturante, mas também a maior parte dos resultados envolveram digestão de proteínas em solução, utilizando, então, uma proteômica baseada somente em espectrometria de massas. Para essas abordagens, nós utilizamos digestão na presença do surfactante rapigeste, que é um facilitador da digestão e permite a gente obter peptídeos em maior abundância, né, ou melhorar a eficiência dessa digestão e na expectativa de uma cobertura maior desse proteoma que está sendo analisado. Bom, os resultados mostraram, né, e confirmaram que os animais infectados realmente adquiriram a infecção, eles estavam realmente infectados com Schistosoma mansoni, como a gente pode observar pelo peso, né, corporal e peso do baço, e a razão também, peso do baço e peso corporal, muito maior nos animais infectados em relação ao controle, né? A hepatosplenomegalia é uma característica da esquistossomose, também aqui no modelo murino, e a gente consegue monitorar, né, a infecção avaliando esse parâmetro. As primeiras abordagens, então, baseadas em gel, mostraram que o proteoma, né, do soro, ele é diferente, né, ocorrem alterações na composição desse proteoma frente à infecção por Schistosoma mansoni. Então, aqui a gente consegue perceber a existência de spots ou bandas que estão diferencialmente presentes nos animais infectados, tanto em 5 quanto em 7 semanas. O Western blot bidimensional mostrou, né, e utilizando o anticorpo anti-IgG de camundongo, mostra que, principalmente na região de 25 kDa, você tem predomínio, né, de bandas indicativas de que são bandas relacionadas à presença de anticorpos, né, tanto cadeia pesada, em torno de 50 kDa, e 25 e cadeia leve, em torno de 25 kDa, confirmando, então, que a infecção leva, né, a produção aumentada, né, das imunoglobulinas, confirmadas aí por Western blot, utilizando anti-IgG de camundongo. Bom, a maior parte dos resultados foi, que eu vou mostrar agora, estão baseados em proteômica baseada em espectrometria de massa, onde não houve, então, a utilização de géis. Então, para isso, os peptídeos foram digeridos em solução e analisados após nanocromatografia líquida, utilizando a plataforma de espectrometria de massas do tipo Orbitrap. Aqui, só para mostrar o perfil iônico de diferentes amostras. Aqui a gente observa um perfil iônico bastante similar, considerando tanto o animal controle quanto o animal de 5 e 7 semanas, mas obviamente isso aqui é apenas para mostrar que o sistema ele é reprodutível e que a maior parte das proteínas ou dos peptídeos que compõem cada uma dessas amostras, eles compartilham características muito semelhantes. Mas uma análise
e mais detalhada interpretação dos resultados obtidos permitiu a gente apontar diferenças na composição dos soros desses animais. Aqui a gente já mostra, né, que existem proteínas nesse diagrama de Venn, que existem proteínas que foram unicamente identificadas no grupo controle, outras proteínas foram identificadas unicamente nos infectados de 5 semanas, um número maior nos infectados de 7 semanas, e 158 proteínas foram compartilhadas entre os três grupos experimentais. Quando a gente analisa de modo quantitativo, faz uma análise quantitativa dessas amostras, nós observamos que existem várias proteínas que apresentaram aumento ou diminuição de abundância em relação ao controle. Em torno de 129 proteínas apresentaram aí aumento de 100% ou diminuição, aumento ou diminuição de 100% de abundância em relação aos seus níveis nos animais não infectados com xistosoma. Bom, aqui só para mostrar também que um dos métodos que a gente investiu esforços foi a depressão por acetonitrila. A depressão por acetonitrila, ela enriquece proteínas de baixa massa molecular, e quando a gente sequencia essas proteínas de massa molecular, aqui estão presentes principalmente as apolipoproteínas, né, que compõem as lipoproteínas plasmáticas. Isso vai ser importante porque no dado de proteômica baseado em espectrometria de massas, essas são proteínas que aparecem diferencialmente abundantes. Bom, os principais achados desse trabalho estão publicados nesse artigo. Esse artigo foi publicado em 2022, numa revista dedicada, né, ao tópico. E aqui a gente mostra as principais alterações proteômicas encontradas no soro desses animais, com foco particular no metabolismo lipídico que a gente encontrou alterado, né, em moléculas relacionadas ao metabolismo lipídico e modulação do metabolismo lipídico. Resumidamente, os achados desse trabalho permitiram a proporção desse modelo de perturbação, né, das proteínas teciduais que, obviamente, vão refletir na composição do soro dos animais infectados. Então, os animais infectados pelo Schistosoma mansoni, eles continuamente, né, contribuem ali com uma carga antigênica, né, no sistema porto-hepático, que obviamente alcança, né, os tecidos desses animais. O fígado, por exemplo, em resposta, né, produz, e a gente observa aumento de proteínas de fase aguda, né, as proteínas relacionadas à fase aguda, resposta de fase aguda, proteína amiloide, proteína ácida, alfa-1 ácido, glicoproteína alfa-1 ácida, várias outras. E a gente observa também alteração nos níveis de lipoproteínas, de apolipoproteínas plasmáticas. Uma proteína de interesse que foi também descoberta com níveis alterados foi a proteína CD5, antígeno CD5-like, produzida principalmente por macrófagos, e muito provavelmente essa proteína ela é um fator, né, que contribui para a estimulação de lipólise no tecido adiposo. Em contrapartida, a adiponectina, a gente achou essa proteína, ela tem uma função moduladora da função do macrófago, a gente encontrou ela em níveis diminuídos. Bom, então, todas as proteínas que nós achamos aqui, que nós estamos mostrando as diferentes apolipoproteínas que compõem as lipoproteínas plasmáticas, no primeiro momento em 5 semanas e em 7 semanas, e os símbolos aqui em verde representam a diminuição
de abundância, e o símbolo em vermelho, aumento de abundância. Então, como vocês podem notar, várias apolipoproteínas apresentaram aumento de expressão, um aumento de abundância em 7 semanas de infecção, ou seja, no pico da fase aguda da infecção por Schistosoma monzoni. Bom, infelizmente nós não conseguimos demonstrar a presença de proteínas do parasito utilizando os métodos que foram propostos no projeto. Mas essa é uma linha que continua, né? Nós estamos com outras abordagens para tentar enriquecer essas proteínas, principalmente as proteínas que são codificadas pela glândula esofagiana, no soro dos animais infectados. Então, essa é uma linha que será continuada no laboratório. E um outro ponto importante é que várias dessas proteínas que nós encontramos diferencialmente expressas, também nós já confirmamos por outros métodos de análise proteômica direcionada, confirmando, então, a alteração nos níveis dessas proteínas no soro em decorrência da infecção. Bom, como conclusões principais, a estudo experimental no modelo murino induz alterações plasmáticas detectáveis por proteômica clássica, por eletoforese, e também por proteômica baseada em espectrometria de massas. Dentre as proteínas diferencialmente expressas, diferencialmente abundantes, estão os constituintes de alta abundância relacionados com resposta inflamatória, resposta de fase aguda, transporte e metabolismo de ferro e lipídios e proteínas ligadas à manutenção da hemostasia. Eu gostaria de agradecer ao FOP, ao UNIPEB, Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas, a CAPES, pela bolsa de mestrado e doutorado aos alunos integrantes da equipe que desenvolveu esse projeto, e especialmente a FAPEMIG pelo aporte financeiro para a condução dos experimentos desse projeto. Muito obrigado.